Sejam bem-vindos ao nosso tema 4, a estrutura do pós-venda. Então, os 5 primeiros temas, e nós veremos qual, ao final desta apresentação, o tema da próxima tema 5. Então, esses 5 temas encerram a questão do pós-venda, a retenção e fidelização de clientes, né? Então, vamos dar andamento um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre a estrutura do pós-venda. Então, é evidente que aqui nós estamos apresentando uma estrutura um pouco mais abrangente, mas cada empresa deve ter, vamos dizer assim, identificado a real necessidade. Então, o que é pós-venda, né? A gente precisa manter um relacionamento duradouro, né? Visando a fidelização, lealdade e retenção dos clientes, né? Então, são atividades específicas de marketing, como ombudsman, call center, contatos presenciais, ou seja, algumas empresas têm aquele profissional que visita os principais clientes, né, para saber, para ter uma conversa direta com o interlocutor, para entender qual é a real necessidade, os pontos, vamos dizer assim, que podem ser aprimorados, melhorados. Adoção de pesquisa de satisfação, que é um ponto que, dependendo de quem faz, pode ter um desvirtuamento, né? Precisa tomar muito cuidado nisso. E também as promoções especiais. Então, esses aqui são os pontos. Uma estrutura de ouvidoria, os processos, tem 3 níveis, né? O SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente, a ouvidoria, e essa ouvidoria ela pode ser via contato telefônico e, como eu disse, algumas empresas têm uma ouvidoria mais presencial, né? Eu me recordo que quando eu era executivo de finanças de uma grande organização, eu recebia um diretor da empresa de auditoria a cada 6, 8 meses para entender quais são os pontos importantes, né, que poderia ser desenvolvido ou melhorado, né? Foi uma empresa de auditoria, então não era vamos dizer assim, um funcionário específico que vinha falar comigo, né? Era um diretor da empresa de auditoria que vinha falar comigo, mas de forma geral as empresas têm colaboradores e são treinados para isso, né? Para conversar com executivos de seus clientes, para entender quais são as melhores situações, né? E poder atuar internamente, né? Então, e tem um ombudsman. Ombudsman é vamos dizer assim, é o grande representante do cliente dentro da organização. Vamos falar um pouquinho desses aspectos. Então, o SAC, ele na realidade cuida de questões diárias para atender um cliente e consumidores em questões relativas a atendimento e serviço. Então, você tem lá um determinado problema, você vai falar com o SAC, né? O SAC vai tomar as ações, vai contatar toda e qualquer área dentro da organização para resolver o problema do cliente. Então, essa área é uma área do cliente, que representa o cliente dentro da organização. A ouvidoria, então, trata de casos excepcionais, que não tenham sido solucionados pelo SAC. Então, o SAC ele faz a primeira triagem, né, o que sobrar, que vamos dizer assim, que não estiver ao alcance de uma solução imediata, isso é passado para a ouvidoria. E como eu disse, tem organizações que têm, vamos dizer, ouvidores que visitam os clientes, né? Então, cada um tem lá a sua faixa, por região, ou por a importância do cliente, e fazem isso, né? Principalmente naquela curva. Nós apresentamos aí um gráfico de Pareto, né? Uma tabela de Pareto, né? Então, é por aí. Eu acho que definir quais são os clientes, né? Ou por rentabilidade, por tamanho. Cada empresa tem uma forma de fazer, né? E tem um ombudsman, que é uma posição estratégica dentro de organizações públicas e privadas, cujo papel deve ser desempenhado com independência. É um cara que tem uma independência, tem que ser lastreado pelo conselho da empresa ou pela direção da empresa, né? É um agente de mudança, não pode ser demitido no mandato de estabilidade. Então, esse profissional ombudsman, né, que é uma palavra sueca, né, na origem, ele representa o cliente. Então,
ele tem que ter um mandato, né? E ele, durante esse período ele tem que ter estabilidade. E tem interferência em todas as áreas da empresa e pode causar estremecimentos. Então, como ele precisa, vamos dizer, atuar em todas as áreas da empresa para melhorar os processos e atender os clientes, então ele é o grande representante do cliente. Então, consequentemente, ele cria, né? Então, tem algum problema sei lá, eu fiz uma consultoria uma vez numa indústria de colchões, né? E a indústria de colchões resolveu terceirizar a parte vamos dizer assim, a parte interna do colchão, que são as molas, né? E começou a dar problema. Os colchões vendiam, os clientes não aceitavam e eram devolvidos. E aí tinha que desmontar o colchão, trocar a mola, etc. Então, teve um custo muito grande. E aí o papel do ombudsman, ele era exatamente atuar lá. Por que foi feita vamos dizer assim, essa terceirização, né? E que na realidade estava saindo muito mais caro para a empresa e a rentabilidade da empresa caiu, porque a qualidade do produto, que é parte interna do colchão, né? Acabava afetando tudo isso. E ele é um agente de mudanças, ele é um grande agente de mudanças e não pode ser demitido, né? Como eu já disse, e tem interferências, e quebra o pau mesmo, né? Tá? Bom, é importante entender também que a área de ouvidoria, ombudsman, ele tem que ter um mapa de gestão de riscos de ruptura. Aqui nós estamos falando do exemplo B2B, né? Então, vamos ver ali, você tem um cliente alfa, beta e gama, a venda anual, quanto que isso pode representar, os números, o período de cliente, né? E o risco de atuação alto, baixo e médio, que são 3 casos. Então, todos aqueles casos em que você tem um risco de ruptura alto, e aí você tem que desenvolver mecanismos para identificar isso, né? Então, você tem que ter um plano de ação específico para fidelização e retenção, né? Porque aqui, provavelmente, a fidelização ela está muito... Ela não fidelizou, ele está tentando reter, né? E no anexo 1, anexo 2, você tem que ter um plano de trabalho específico, né? Então, como é que você pode ter visitas, contatos telefônicos, ações proativas antes do vencimento do contrato? Então, se você tem um contrato que vai vencer daqui a um ano, você já tem que tomar algumas ações preventivas para que você, quando chegar lá, você não espere a data de encerramento, você consiga renovar o contrato antes, né? Tá? E aqui a gente já falou, né, que são os mitos de retenção de clientes. 100% é muito difícil, né? Você tem que ter um tempo de permanência, principalmente de clientes saudáveis. Se o cliente não é saudável é porque teve algum problema de venda ou depois pode ter sido bem vendido, mas pode ter algum problema operacional, né? Ao perder um cliente, você não consegue repor na mesma... Isso aqui é um lembrete, né? A gente já falou disso. Você não consegue retê-lo, você não consegue repor, né? Na mesma proporção, na mesma lucratividade, né? E consome cash flow no início, né? Por causa vamos dizer assim, de investimentos, né? E depois você tem a curva de aprendizado. Se você tem um contrato de 8 anos que você perde, você teve uma curva de aprendizado de 8 anos, você não consegue repor na mesma proporção, né? Você vai ter que, na realidade, dependendo do teu grau se é 10, se é 15% de perda, você vai ter que repor isso e não consegue repor na mesma proporção de lucratividade. Então, esse é um ponto bastante importante, né? E nós não podemos deixar de dizer que é importante a proatividade. E a proatividade, você tem que estar em contato permanente com o seu cliente, né? O reconhecimento da necessidade. Talvez ele tenha necessidade. Hoje em dia, produto, tecnologia muda muito, né? Então, você pode, se você estiver investindo nisso, né? Você pode mudar, né? A mudança de interlocutor, muito cuidado com isso. O interlocutor, ele pode ter gostar de um determinado fornecedor de troca. Então, procura de informações da empresa,
como é que está a situação do seu cliente, como é que está a situação do seu produto, do produto dele, né? Se o produto dele vai bem, você tem uma certa segurança, né, vamos dizer assim, dos seus recebimentos, né? Então, procura de informação, né? Como é que está o mercado, né? Então, você tem que ponderar as alternativas, ou seja, quais são as alternativas, né, em função da necessidade, né, e das informações que você tem, né, da mudança de estrutura e assim por diante. Eu atendi uma escola importante aqui e mudou a coordenadora pedagógica. E a hora que mudou a coordenadora pedagógica, mudou uma série de coisas. Então, nós tínhamos que estar atentos e não ignorar aquela coordenadora pedagógica. Ela tem uma influência muito grande, principalmente porque ela chegou para substituir uma outra que, vamos dizer assim, já não tinha a mesma. Então, ela via o que era necessário para o aluno e começou a discutir uma série de coisas, né? E aí, vamos dizer assim, ele vai para a decisão de compra. Quando eu falo decisão de compra, ele está adotando aqui talvez a manutenção do seu contrato, né? A decisão de compra, ele está recebendo alternativas, recebe representantes das empresas, né? Então ele está tendo aqui uma decisão de compra que pode ser a manutenção do seu contrato ou não, ou troca, né? Então, se você seguir todo esse processo, você vai fazer com que a decisão de compra seja favorável, né? Se você trabalhar antes, né? Seja favorável à manutenção do seu contrato, né? E depois, não é só, fechou o contrato. Você tem que, na realidade, ver o comportamento pós-compra, como é que é, etc, né? Como é que, quais são, vamos dizer assim, as alternativas que você pode ofertar, né? Então, o ciclo ele retoma novamente, né? Reconhecimento, comportamento da compra retoma todo esse ciclo, né? Tá bom? Então, esses são pontos bastante importantes. Então, a procura pela informação, a ponderação de alternativas, o que você pode ofertar mais, porque a hora que ele tiver que fazer a decisão de compra, ele tem que decidir a seu favor, né? Na manutenção do contrato. Isso daqui também pode ser aplicável também numa área de vendas, né? Tá certo? Porque a retenção é a venda mais difícil que nós temos, né? Que é exatamente fidelizar, não cair em rotina de muitas coisas, o produto, ele tem que perceber que traz valor agregado para ele, né? Nós vamos tratar disso mais à frente, né? Eu chamo a atenção para isso aqui, o efeito overtrade, o efeito tesoura. Isso daqui é alguma coisa mais voltado para vendas, né? Então, quando você tem faz uma expansão de vendas sem respectivo crescimento da estrutura financeira, ou seja, você não tem capital de giro para investir, né? No desenvolvimento das atividades, não tem capital para investir em equipamentos, isso é conhecido como overtrade, né? E a empresa não quebra por falta de lucros, mas por falta de caixa. Então, esse é o ponto. A empresa ela tem que preservar o caixa, né? E muitas empresas trabalham sobre lucro e não olham o caixa, né? Então, isso daqui está mais voltado para, não para fidelização, mas para vendas, já é alguma coisa que nós vamos entrar em breve, tá? Muito obrigado. O tema 5, nós vamos calcular como é que é a taxa de churn. A churn rate para empresas, né, clientes e empresas e também para consumidores. Churn rate, ela compreende não só os contratos que você perde, mas também aqueles que você toma a decisão de rescindir. Então, para simplificar, uma rentabilidade que você tinha e vendas no ano anterior que não vai ter agora. Bom, muito obrigado.